Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vocês podem estar meio que confusos se não vieram na sexta-feira passada, mas o que que acontece? Estamos em novo horário. Sim, 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 sim. E por que desse novo horário? No plantão da semana passada foi geografia, né? Eu estava conversando com o pessoal no chat, aqui no YouTube, e perguntando para eles e para elas o que que eles achavam que fosse o problema. Por que motivo? Ui, Por qual motivo? Desculpa, gente. Bocejo. Por qual motivo vocês achavam que tinha pouca gente frequentando os plantões e tudo mais, né? E aí, uma das questões que o pessoal tinha apontado é a questão do horário, falando que 8 horas era um horário ruim, que tinha gente que assistia a novela nessa hora, e podia ser por isso que o pessoal não estava participando direito, né? E aí, como a voz do povo é a voz de Deus, eu levei essa questão lá para o grupo dos voluntários e a gente conseguiu fazer com que o horário passasse a ser às 18 horas. Mas assim, a gente mudou porque a intenção é que vocês participem, né? O nosso interesse é trabalhar junto com vocês. Então, porque não faz sentido a gente gastar energia e tempo preparando uma matéria, uma aula, um material que seja, e vocês não consumirem esse material, né? Porque é um serviço que a gente faz gratuitamente e é a fim de fazer com que vocês se aprimorem enquanto indivíduos e enquanto estudantes, tá? Então, estamos em novo horário por conta de demanda, por conta de pedido de vocês. Olha a moral que vocês estão, hein? Então, a gente vai seguir nesse processo, fazendo os ajustes necessários e na expectativa que todo mundo participe mais agora, né? Bom, o plantão de hoje é de história. Para quem não lembra, meu nome é Jordana. Na última aula, a Prodani falou com vocês sobre Roma Antiga e ela trabalhou essa questão desde o começo de Roma, da fundação de Roma, até República, né? E na próxima aula que vocês tiverem com ela, ela vai trabalhar a parte do Império, né? Então é isso. Então vamos seguir. Aqui eu pus para vocês um mapa. Eu peço que vocês deixem o nome e a turma, né? Já é padrão, nem precisaria ficar pedindo isso, mas não custa lembrar, né? E aí eu pus esse mapa aqui para já ilustrar o tamanho do avanço, o tamanho da ocupação dos romanos em relação a essa região do Mediterrâneo. Tanto que na aula, Prof. Dani arrasou muito com as suas ponderações e tudo mais, e disse que aqui virou uma palavra, a classificação dessa região do Mediterrâneo ficou Mare Nostrum, porque olha o domínio dos romanos nessa região. Então estava tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado. Eu quero ouvir. Não é da época de vocês, né? Ai, gente. Enfim, vamos lá. Então a gente vai hoje provavelmente o nosso plantão vai ficar muito mais curto. Por quê? Não muito mais curto, mas vai ficar mais curto porque essa parte da matéria ela é importante porque ela é a preparação para justificar o que foi o Império Romano, que vai ser a próxima aula. Só que em termos de questões, as questões de vestibular, por exemplo, elas têm. Elas se repetiam muito, então eu selecionei só 4, entendeu? Geralmente eu pus 5 ou 6 pra gente fazer aqui no plantão. Então, vamos lá. A primeira questão eu peguei, nem é de vestibular, nem de vestibulinha, é uma questão assim, teórica mesmo. E é aquela questão que você sabe responder ou não sabe responder. E eu sei que vocês sabem porque eu também assisti a aula da Dani e ela falou isso daí muito claramente. Então, e a aula foi sábado, gente. Tá fresquinha na memória de vocês. Então vamos lá ler. Questão 1. Foi durante o período da monarquia que a cidade de Roma foi constituída, dando origem posteriormente ao maior império da antiguidade. Sobre o mito de origem da cidade de Roma, é correto afirmar:
ou seja, sobre o mito de origem. Então, baseado nesse mito que existe, sobre como foi feita a cidade de Roma, como que ela se originou, é correto afirmar que, alternativa A, foi fundada por Cícero e Tito Flávio, órfãos amamentados por uma cabra. Alternativa B, fundada pelos irmãos Tibério e Caio Graco, criados por uma loba. Alternativa C, foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados no rio Tibre e amamentados por uma loba. E alternativa D, foi fundada por César e Otávio Augusto após as vitórias militares na Gália. Então aí vocês têm só 4 questões, então isso já facilita, aumenta a probabilidade de acerto. E vocês vão me dizer qual é a alternativa que responde isso: A, B, C ou D? Acertou quem disse que a alternativa correta é a alternativa C. Então, sobre o mito de origem da cidade de Roma, é correto afirmar que C. Foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados no rio Tibre e amamentados por uma loba. E aí é que eu pus essas imagens, porque dando um Google, eu fui olhar qual é esse mito, né? Qual é essa lenda aí da formação de Roma. E aí, lá tá colocando que a fundação da cidade de Roma, ela tá associada à imagem do Enéas, que foi o quê? Um deus romano, semideus romano, filho de Vênus para os romanos e que para os gregos seria a Afrodite, tá? Deus Afrodite. E aí ele foi um guerreiro troiano, tal, mó importantão. E aí ele participou da Guerra de Troia. E aí depois que ele participa, ele vai dar um rolê pela Europa, assim, e chega na Itália e funda uma cidade que chama Alba Longa, tá? Aí passou o tempo, tal. E aí tem um BOzinho lá entre tinha um rei nessa Alba Longa, que a filha dele vai e casa com um semideus, tal. Com semideus não, com Marte, que é que seria o equivalente ao Ares, vamos por assim, e tem dois filhos, o Rômulo e Remo. Entendeu? Então Rômulo e Remo é filho de Marte, ou o que seria o Ares, que eu falei, né? O deus da guerra. E aí eles têm esse filho e tal, pá, e com uma mortal. E aí, porque tem uma perseguição louca lá, esses gêmeos Rômulo e Remo, que também historicamente são descendentes do Enéas, né? Porque afinal de contas ele que fundou ali a cidade de Alba Longa, da qual a mãe deles é natural, né? Foram abandonados no rio Tibre. Aqui tá escrito em inglês, mas ó, Tiber, esse trajetinho aqui em azul é o rio Tibre. Pica a história de Moisés. Teve perseguição lá dos filhos, das crianças, tal, aí põe na cesta de vime, de juta, e jogou no riozinho, aí a filha do faraó encontrou e cuidou da criança. Mais ou menos isso. Só que aqui são 2. Aí, e não foi a filha do faraó que encontrou aqui, né? Porque nem tem faraó nesse rolê. Mas foi a loba. E a loba provavelmente devia ter tido um lobinho ou alguns lobinhos. Aí tinha leite, né? Porque só vai ter produção de leite se você tiver com um bebezinho por perto. E aí ela dá de mamar pro Rômulo e Remo. Aí eles crescem. E é isso, né? E aí eles que vão fundar a tal da Roma. Então esse é o mito. O Rômulo e Remo são descendentes distantes de Enéas, que era filho de Vênus, ou Afrodite, depende de qual referencial que você está lendo. E aí, eles propriamente, Rômulo e Remo, são filhos do
deus Marte ou Ares, depende de qual é a cultura que você está se baseando, dessa região de Alba Longa e pá. E é isso o mito. Muito bem. Craques em mitologia. Exercício 2 da FUVEST, vestibular para quem quer entrar na USP, diz assim, ó: a expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, ó, lembra que eu mostrei lá um mapa? Consequente domínio. Então, ó, a expansão de Roma durante a República, com o consequente, então, como resultado do domínio da bacia de Roma, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais, então, à medida que avançava Roma durante a República, ela acabava dominando a bacia do Mediterrâneo, e isso provocou algumas transformações sociais e econômicas, beleza. Entre as quais, e quais foram essas transformações? Aí você tem a alternativa A: um marcante processo de industrialização, êxodo rural, êxodo urbano e endividamento do Estado. Alternativa B: o fortalecimento da classe plebeia, expansão da pequena propriedade e propagação do cristianismo. Alternativa C: o crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações e aumento do trabalho livre. D: o enriquecimento do Estado romano, o aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes e o aumento do número de escravos. E alternativa E: a diminuição da produção nos latifúndios, acentuado processo inflacionário e escassez de mão de obra escrava. Então, qual dessas alternativas lista transformações sociais e econômicas decorrentes da expansão romana durante a República? A, B, C, D ou E? Me respondam aí. Foi? Escreveram aí no chat? Bom, para quem escreveu, a resposta correta é a alternativa D. Então, a expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais o enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes e aumento do número de escravos. Certo? E aí agora a gente vai ver aqui, ó. Por que disso, né? Não, antes disso. Por que essa é a consequência natural? Porque conforme você vai avançando, você vai tomando para si as riquezas das terras dominadas. E aí você acaba, como você vai avançando em sentido ao Mediterrâneo, você começa a trabalhar com o comércio, você começa a ter mais trocas comerciais, né? E conforme você vai avançando, você vai dominando os povos. E como você domina os povos, aquele povo que é dominado, você acaba fazendo com que eles se tornem seus escravos. Certo? Aí sim. Aí aqui, outro mapa sobre a expansão romana, né? Esse avanço rumo à região do Mediterrâneo, né? E aí você tem, ó, conquistas durante os séculos V e IV a.C., que estão em roxinho claro, aqui, ó, que foi onde surgiu, né, lá na região do Lácio, próximo da Alba Longa. Aí depois você tem rosa, conquista durante o século III a.C., que tem essa região. Ops, cadê o mapa? Aqui, tá vendo? Ilhas. Tal. Aí depois conquistas durante o ciclo II a.C., em verde, tá vendo? Eles vão só aumentando. Então aí aqui vocês têm a sequência cronológica
expansão, né? E aí aqui do outro lado pus o que também é de se esperar, né? Que justifica a resposta lá às conquistas territoriais, que teve o controle completo da Península Itálica, guerra contra Cartago, que foram as guerras púnicas, porque os cartagineses eram tidos como púnis, como a Dani falou. E o controle do Mediterrâneo, nanã. Certo. Deixa eu só ver aqui nas minhas anotações se eu quero falar mais alguma coisa sobre esse período. Assim, a expansão territorial trouxe profundas mudanças para a estrutura social, política, econômica e cultural de Roma. Houve um enorme aumento da escravidão, já que os prisioneiros de guerra eram transformados em escravos, como eu falei. Houve o surgimento dos latifúndios e a falência dos pequenos proprietários. As terras anexadas ao Estado, através das conquistas, possuem status de ager públicos, destinadas aos camponeses. No entanto, o patriarcado acaba apossando-se dessas terras e ampliando seu poder. Há também o surgimento de uma nova classe social, que são os cavaleiros ou homens novos enriquecidos pelo comércio e pela prestação de serviços ao Estado, explorar minas, construir estradas, cobrar impostos, etc. Há um aumento do luxo e o surgimento de novos costumes, em decorrência da conquista do Império Helenístico, como exemplo o culto do mitraísmo, que eu não sei o que é. E é isso, tá? Então essas são algumas das consequências decorrentes da expansão romana. Ok? Terceira questão. Muito easy também, muito facinha essa questão, hein, gente? Essa questão aqui diz sobre os irmãos Gracos. E ela já é objetiva, é a questão da PUC e PEG. Vocês viram na aula. Então a gente tem duas duplinhas. A fundação de Roma lá, com Rômulo e Remo, que depois, né, o Rômulo vai e mata o Remo. É tipo como se fosse a história da Bíblia, né? Caim matando Abel e tal. E aí agora você tem irmãos Tibério e Caio Graco. Um não mata o outro, já aviso. Mas eles são bastante importantes para a história aí da República. A história deles tem a ver com esse período da República, né? Você teve a monarquia lá, pá. Tanto que o Rômulo foi o primeiro rei de Roma. E aí depois você tem mais 6 caras, né? E aí depois você estabelece esse período de república, tá? O último rei de Roma foi o Tarquínio. E ele era tipo... Porque teve 2 Tarquínios em Roma, né? E esse que foi o último é o Tarquínio o Soberbo. Ótimo apelido, né? Então, mas voltando à questão aqui. Os irmãos Graco, defenderam os camponeses sem terra contra a aristocracia. B. Foram os conquistadores de Cartago. C. Eram os principais líderes do partido aristocrático. D. Elaboraram a primeira lei escrita de Roma. Ou E. Foram os autores da Lei das 12 Tábuas. A, B, C, D ou E?
E aí, pessoal, qual que é a questão? Tic-tac, tic-tac, tic. É ruim de ficar assim com a aula gravada é que a gente não sabe se vocês já responderam ou não. Ok. Acertou quem respondeu a alternativa A. Defenderam os camponeses sem terra contra a aristocracia. E por que disso? Primeiro que assim, né? Eles eram tribunos da plebe. Tribunos da plebe era um grupo de... É tipo um cargo dentro dos magistrados. Se vocês lembrarem, da aula da Dani, da piramidezinha, você tem o Senado em primeiro lugar como maior estrutura e depois embaixo você tem os magistrados. E aí eu pus aqui a definição de tribuno da plebe, que foi um cargo que foi uma conquista, assim, porque era uma forma de você defender os plebeus que não tinham direito à participação política, né? E aí um chama Tibério, outro chama Caio Graco, e Tibério foi o primeiro. E aí o que acontece? Eles eram, assim, antes disso, né? Antes da República tiveram algumas revoltas lá, pá, o povo queria participar politicamente, nananana. E aí o poder executivo ele passa a ser exercido pelos patrícios, né, que era a classe mais aristocrática, assim, e ocupavam as magistraturas. E esses cargos eram eletivos, com um mandato de 1 ano. Cada um deles com as suas próprias funções, especificidades, tal, porque a gente tinha o Senado, mas você tinha a Assembleia Popular, que elegia os tribunos da plebe, aí você tinha a Assembleia das Tribos, que elegia os edes, e esses edes eram, tipo, elegidos anualmente, mas você também tinha os questores, enfim, todas essas estruturas, assim, tinha os questores, aí depois você tinha a Assembleia Centuriata, que elegia os censores, os pretores e a Assembleia Curiata. Enfim, aí tinha uma série de magistraturas, né? Esses cargos todos de políticos, esses cargos políticos eram exercidos por grupos aristocráticos. Então, era direito de nascença. Você podia participar politicamente, ativamente, se você fosse pertencente a esse grupo, dessa elite, tá? Se não é, meu filho, dançou. Só que aí, eles com as revoltas tal que aconteceram, revoltas plebeias, existe a conquista do tribuno da plebe lá em 494 a.C. E essas revoltas, elas vão essa não foi a única, né? Mas ela vai conquistando direitos para os plebeus, né? Tanto que vai ter a criação do tribuno da plebe, esses tribunos da plebe, eles eram conhecidos como intocáveis, porque eles eram era tipo assim, o rico que olha pelo pobre, então eles tinham vamos por ai, qual que é a palavra? Eles tinham um apoio, um respaldo bastante intenso em comparação aos outros cargos políticos, né? Porque os outros não estavam nem aí para os pobres, e os tribunos estavam ali para ser voz pelos pobres, pelos plebeus. Entendeu? E aí, esses irmãos Caio e Graco, eles são os responsáveis por algumas conquistas, assim, tipo, o Tibério, lá em 131 a 130 a.C., ele é o autor da lei agrária, que pleiteava ali, né, que pedia a divisão do ager públicos, que eram as terras conquistadas e terras de fronteira, né,
E aí ele estabelece o limite do tamanho de terras para justamente evitar os latifúndios, que são essas grandes propriedades aí na mão de poucas pessoas, justamente para que os camponeses pudessem ter acesso às terras, né? E aí essas foram algumas das coisas. Só que os patrícios ficaram pistola com essa intenção do Tibério. Como assim quer diminuir meus privilégios, né? Sempre assim, né, gente? Impressionante, a história se repete. E aí, então essa é a coisa mais expressiva, mas também tinha a questão que ele facilitou a possibilidade de casamento entre plebeus e patrícios, tal, não sei o quê. Só que aí o Tibério, ele é morto, assassinado. Aí quem assume? O Caio Graco. E aí ele faz valer essas coisas que o irmão dele tinha começado. Só que depois ele começa a ser muito perseguido, tal, pela galera do Senado, né? E acaba se matando, tá? Então, essa é a retomada aí sobre o que aconteceu de relevante em decorrência desses dois carinhas aí, desses irmãos. Gente boa. Próximo. Quarta e última questão. Sim, chegamos. Falei que hoje ia ser rapidinho. Então, questão da UFBP, da Universidade Federal da Paraíba, 2009. Leia o texto abaixo. Na República Romana, o Estado foi organizado por um conjunto de instituições: Senado, magistraturas e assembleias do povo ou comícios. O Senado supervisionava as finanças públicas e a administração das províncias, conduzia a política externa, zelava pelas tradições e a religião. Os cônsules eram os principais magistrados. Comandavam o exército, dirigiam o Estado, convocavam o Estado e presidiam os cultos públicos. Os comícios eram organizados por tribos, que era a Assembleia Tributa, que nomeava questores e edes. Aí, os comícios eles podiam ser organizados por tribo, por classes, de acordo com a fortuna, ou seja, a Assembleia Centuriata, que elegia os cônsules e votava as leis, ou os comícios também podiam ser organizados por clãs, que era a Assembleia Curiata, que decidia sobre matérias religiosas. Beleza, então os comícios são organizados de 3 formas diferentes: tribos, classes ou clãs. Beleza, só para retomar. E aí a questão pede: com base no texto e também nos conhecimentos históricos relativos à República Romana, é correto afirmar: alternativa A distribuição do poder entre as várias instituições republicanas objetivava impedir a sua concentração em uma só pessoa. Alternativa B. A res pública, coisa pública, em seus primórdios, ou seja, na sua origem, não discriminava os habitantes de Roma, todos, indistintamente, partícipes do poder, ou seja, participantes do poder com os mesmos direitos. Alternativa C. O povo, o conjunto de cidadãos romanos, sem direito político algum, era mero espectador das disputas entre os cônsules e o Senado. Alternativa D. O poder dos cônsules era limitado às questões militares, sem influência alguma sobre os negócios públicos. Alternativa E. O exército na República Romana não tinha papel político ativo, exceto como defensor da participação do povo devido à origem popular de seus generais. Qual é a alternativa que responde essa questão? A, B, C, D ou E? Essa questão parece difícil porque ela é comprida por conta do texto, mas ela é super tranquila. Ainda mais se vocês assistiram a aula de sábado com a Dani.
Acertou quem disse que a alternativa A é a correta. Com base no texto e nos seus conhecimentos históricos relativos à República Romana, é correto afirmar que a distribuição do poder entre as várias instituições republicanas objetivava impedir a sua concentração em uma só pessoa. Concentração do quê? Do poder. E eu lembro claramente que a Dani falou isso na aula para vocês. Porque o poder está dividido ali entre Senado, magistrados, Assembleia da plebe e não cidadãos. Então, assim, quando você está a intenção, porque antes você tinha a monarquia, que tinha o Senado, tinha essa concentração na figura de um rei, mas aí você cria essa estrutura piramidal agora da república para poder garantir que o poder não fique concentrado na mão do rei, certo? Certo. E aí essa é a questão certa. Mas aí a gente pode olhar as outras, porque as outras estão erradas. A B está errada porque ela fala assim: a res pública, coisa pública, em seus primórdios, não discriminava os habitantes de Roma, todos indistintamente partícipes ou participantes do poder com os mesmos direitos. Mentira, gente. A participação, a Dani também mencionou isso, ela estava atrelada à fortuna, ao poder econômico que você tinha. E esse poder econômico, ele se concentrava no grupo dos patrícios. E esses patrícios aí, eles tinham dinheiro porque a família tinha dinheiro. Então o dinheiro ficava sempre circulando, concentrado num núcleo de pessoas. Então, se você não tem dinheiro e não é nascido nesse grupo, você, por mais que fosse um comerciante, sei lá, né, e tivesse o dinheiro, você não ia conseguir acessar esse espaço de participação política, porque você não participava desse grupo de patrícios, né, que compunham o Senado, por exemplo, ou os magistrados, né. Então a B não pode ser por conta disso. Aí a C diz assim: o povo, conjunto de cidadãos romanos sem direito político algum, era mero espectador das disputas entre cônsules e senado. Então assim, para você ser cidadão, não é todo mundo que não é participante do grupo. Tipo, o que eu quero dizer assim, o povo não é sinônimo para cidadão. Entendeu? Por quê? Porque o que acontece o direito, como eu disse, ele estava atrelado ao grupo dos patrícios. Só que o que você tem que pensar também é que, assim, além disso, isso já tá posto na questão. Mas tá colocando assim, ó, eles eram meros espectadores das disputas entre cônsules e senado. Eles não disputavam entre si, porque, tipo, aqui no texto a gente vê, ó, o senado supervisionava as finanças e a administração das províncias, conduzia a política externa, zelava pelas tradições e a religião. Os cônsules eram os principais magistrados, comandavam o exército, dirigiam o Estado, convocavam o Senado e presidiam os cultos públicos. Então, eles desempenhavam funções distintas entre si. Então, não havia essa questão desse, vamos pôr assim, dessa disputa, né? Porque os cônsules, eles estão, se você fosse olhar lá naqueles negócios, como é que chama? Slides que a Dani passou para vocês, a estrutura, o Senado, ele é composto por 300 membros e ele dirige a política externa e interna, controla a atuação dos magistrados e propõe as leis. Os cônsules, que eram 2, eles eram eleitos anualmente, eles comandavam o exército e coordenavam a vida pública. E eles são eleitos pela Assembleia Curiata. E essa Assembleia Curiata, ela não tem atrelado o Senado, tá? E aí, alternativa D, diz assim: o poder dos cônsules era limitado a questões militares, sem influência alguma sobre os negócios públicos. Não, a gente viu aqui que eles coordenavam a vida pública.
texto diz, vocês viram em aula, então não tem como ser essa. E aí diz, o exército na República Romana não tinha papel político ativo, exceto como defensor da participação do povo devido à origem popular dos generais. Não, os generais eram pertencentes ao grupo da elite, então eles não tinham origem popular. E eles não defendiam, não eram defensores da participação do povo. Quem tem poder não quer dividir poder. Então, eles não iam defender a participação do povo, certo? E aí aqui eu pus o esqueminha para vocês sobre as funções de cada um dos níveis, vamos por assim, das ocupações que você tinha nesse período de República Romana. Ok? Leiam aí, dei o print que eu já expliquei, na verdade, então. E é isso, minha gente. O plantão de hoje foi curtinho, como eu falei. No outro provavelmente vai ser um pouco mais longo, porque Império tem uma relevância histórica assim bastante grande, né? A gente vai ter alguns nomes bem importantes ali e tal. E aí a gente se vê numa próxima e o meu desejo é que vocês tenham uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho, mas foi relevante no sentido da matéria. E é isso, acreditem em vocês, porque se vocês não acreditarem, quem vai acreditar, não é mesmo? Precisamos acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade, na nossa inteligência, em quem nós somos, para além daquilo do que nós fazemos. Porque a gente só faz se a gente tiver segurança. Então é isso. Beijo grande em vocês. Precisando, estou por aqui. Pode mandar mensagenzinha. Se eu demorar a responder, isso não vai acontecer, porque geralmente eu respondo em tempo. Mas podem mandar. Chama. E é isso. Boa noite e boas aulas no sábado, sim. Por favor, não saiam, não desistam. Vamos aguentar firmes e fortes, gente. Vamos sair vencedores nessa situação, tá bom? Beijo, tchau, tchau.